Meus queridos amigos, nossa saudação, nosso abraço. É uma honra muito grande estar aqui no Centro Espírita Allan Kardec, ao lado da grande amiga Terezinha, ao lado de todos vocês, presentes nesse domingo 22 de abril, nesta ocasião do mês comemorativo dos 150 anos de O Livro dos Espíritos. Somos contemporâneos, pois, deste importante episódio histórico que consagramos pesar não apenas na história do Espiritismo em si, do movimento espírita, mas é um acontecimento que extrapola os limites, as paredes da casa espírita, do movimento espírita, em função da oportunidade desta obra que na última quarta-feira alcançou o seu sesquicentenário, seus 150 anos de publicação. O Espírito Humberto de Campos, por ocasião da terceira... Por ocasião da terceira concentração espírita de São Paulo, no ginásio do Pacaembu, no dia 3 de outubro de 1942, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, escreveu uma página intitulada Lembrando Allan Kardec. E em seus dizeres afirma o Espírito Humberto de Campos: depois de se dirigir aos numerosos missionários da ciência e da filosofia destinados à renovação do pensamento do mundo no século XIX, o mestre aproximou-se do abnegado João Hus e falou generosamente: não serás portador de invenções novas, não te deterás no problema de comodidade material à civilização, nem receberás a mordomia do dinheiro ou da autoridade temporal, mas deponho-te nas mãos a tarefa sublime de levantar os corações e as consciências. Ante a emoção dos trabalhadores do progresso cultural do orbe terreno, o abnegado João recebeu a elevada missão que lhe era conferida, revelando a nobreza do servo fiel entre júbilos de reconhecimento. Daí a algum tempo, no dia 3 de outubro de 1804, nascia Hippolyte Léon Delisle Rivail, na cidade de Lyon, que mais tarde adotaria o pseudônimo de Allan Kardec para trazer a divina mensagem. E foi exatamente no dia 18 de abril de 1857, estamos comemorando esses 150 anos, que Allan Kardec apresenta em Paris a obra O Livro dos Espíritos, que deu origem às demais obras da codificação, que por sua vez fez surgirem os adeptos do espiritismo, os espíritas ou os espiritistas, que por sua vez fundaram as instituições espíritas que se distribuem pelo planeta, divulgando esta mensagem que constitui-se num tesouro inesgotável de bênçãos, de consolações, configurando um verdadeiro farol a iluminar a nossa vida, a esclarecer a nossa condição de seres pensantes, de filhos de Deus, destinados à felicidade, à construção da própria perfeição, através dos esforços que possamos empregar para termos o mérito desta felicidade que nos aguarda. Não é uma felicidade vazia de contemplação, mas é uma felicidade do conhecimento, do trabalho em favor dos objetivos de Deus, do trabalho de cocriação deste ser, inteligência suprema, que nos criou e nos deu o caminho do progresso através das existências sucessivas. Se folhearmos a obra O Livro dos Espíritos, observarmos com atenção o seu índice, a sequência dos seus capítulos, e mesmo a temática das perguntas, a sequência com que ela foi colocada,
veremos a sua expressão altamente educativa, didática, pedagógica, bem própria de um pedagogo, de um educador, como foi o professor Hipólito Leão Denizar Ribaio, que depois, aproveitando a sua experiência de professor, de homem observador atento, de homem vinculado às causas sociais da humanidade, vinculado às causas de nobreza em favor da coletividade, veremos o aspecto expressamente didático desta obra, que parte do conhecido para o desconhecido, analisando a realidade dos fenômenos da manifestação dos espíritos, para nos fazer compreender a finalidade, a proposta, as razões, os porquês, as consequências desta proposta educativa que é o Espiritismo. Nós vamos observar uma ordem na distribuição das matérias. Nós vamos ver que ordem é uma disposição ou colocação, de acordo com o dicionário, ou colocação metódica, de modo harmonioso, agradável. Nós vamos verificar que há um método, segundo também o dicionário, o método é uma ordem que segue na procura da verdade, no estudo de uma ciência. E lembramos aqui o tríplice aspecto da doutrina espírita como ciência, filosofia e religião, que tem a oportunidade de analisar sobre esse amplo tríplice aspecto as nossas condições, a nossa natureza, a nossa origem, a nossa destinação, a finalidade da existência e o seu perfil altamente didático de aprendizado mesmo, para que aprendamos a viver e a construir a nós mesmos, construir a própria harmonia, construir a própria felicidade, construir o próprio aprendizado. E a didática, ainda segundo o dicionário, é a aplicação dos métodos científicos na orientação do ensino. Allan Kardec usou o método experimental da observação dos fatos para analisar, para comparar, para ponderar, para obter através da observação a maneira de alcançar a teoria, para verificar o que ocorria, por que e como ocorria e quais as condições em que ocorriam, para nos apresentar depois a teoria das leis que regem esses fenômenos, orientado pelas próprias respostas que os espíritos deram. Ele, um homem observador, ele, um cientista, ele, um pedagogo, atento a maneira como se desenrolavam esses fenômenos, as condições em que ocorriam e os ensinos trazidos através das manifestações dos espíritos. É interessante porque nós vamos encontrar algumas curiosidades numéricas desta estrutura. Esta palestra está baseada em trabalho do professor Cosme Damião, de Curitiba, Paraná, que está inclusive disponível na internet com esse título: A Estrutura Didática de O Livro dos Espíritos. Nós pegamos lá, aproveitando alguns estudos desse lúcido professor, e trouxemos para abordar com os companheiros numa homenagem aos 150 anos do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos contém 1019 perguntas. A primeira edição foi lançada com 501 perguntas, mas a edição definitiva, depois revisada pelos próprios espíritos, coordenada novamente, ela apresentou-se na versão definitiva de 1019 perguntas. Essas 1019 perguntas, em alguns casos, geraram subperguntas em número de 187 subperguntas. Há uma introdução com 17 itens e uma conclusão com 9 itens que nós, os espíritas, estudiosos desta doutrina, devemos ter o permanente cuidado de consultar, ler e estudar também a introdução e a conclusão, para percebermos a evolução do pensamento do codificador, para analisarmos toda esta sequência que há antes e depois das próprias perguntas. É de fundamental importância que sempre possamos debater o conteúdo da introdução e da conclusão também, além naturalmente das próprias perguntas e dos capítulos específicos, porque eles são de máxima importância para o entendimento da própria doutrina espírita. Das 187 perguntas também receberam
mereceram explicações do codificador. Além das respostas que os Espíritos deram, o codificador acrescentou comentários. Em alguns casos chegou a perguntar novamente que isso demonstra o seu grande esforço intelectual e a presença do seu grande cabedal de homem pesquisador, de homem que está buscando orientação, de homem que está pesquisando realmente, do homem atento que está experimentando. Então nós vamos ver que estas 187 perguntas, algumas delas têm mais de uma página, num puro trabalho de esforço individual do codificador, que comparece com a sua própria bagagem, com a sua própria experiência. A maior pergunta é a 394, com 153 palavras. A menor pergunta é a número 1, que é Deus, com apenas 3 palavras. A maior resposta é a 1009, com 4 mensagens de nobres espíritos e a participação final do codificador. E a menor resposta é a conhecidíssima pergunta 625, quando se pergunta qual o modelo e guia que Deus teria oferecido à humanidade, com uma única e insubstituível palavra na resposta: Jesus. Como dissemos, o lançamento no dia 18 de abril de 1857 é um marco histórico. Allan Kardec não se deteve apenas na obra da codificação. Ele também fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundou a Revista Espírita em 1858, e nós vamos encontrar esse trabalho do codificador. Se nós pegarmos a estrutura geral da obra, analisando-a em seu conteúdo amplo e geral, nós vamos ver que ela está constituída em 4 livros, ou 4 partes. A primeira parte é a que deu origem à Gênese. A primeira parte do Livro dos Espíritos, ou ainda o livro primeiro, fala das causas primeiras. São 4 capítulos, 75 perguntas, que deram origem à Gênese, publicada posteriormente em 1868. Mas nós vamos ver que o livro segundo, do Mundo Espírita, ou do Mundo dos Espíritos, são 11 capítulos, 538 perguntas, onde Allan Kardec vai analisar todo esse processo da encarnação, da desencarnação, da influência dos espíritos, mútua entre os encarnados e espíritos, e de todo esse processo da reencarnação levando ao progresso. No plano espiritual, poderíamos destacar uma das perguntas, por exemplo, em outras palavras, vamos usar palavras nossas e não exatamente do codificador, mas a pergunta 154, que poderíamos resumir nesta frase: a morte dói? Lá na pergunta está se seria dolorosa a separação entre o corpo e a alma. Mas são questões intrigantes, interessantes para a nossa observação. A pergunta 10, por exemplo, falando sobre a natureza íntima de Deus. A pergunta 14, quando os Espíritos indicam que não adianta a gente tentar entender Deus, porque seria um labirinto para nós. Devido à grandeza desta inteligência suprema, autor do universo, de todas as coisas, autor, Pai de todos nós, são questões de máxima importância para analisarmos: quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? Qual a natureza? O que estou fazendo aqui? Qual a finalidade de viver? Vamos entendendo, pois, esse projeto pedagógico apresentado pelo professor Hipólito Leão de Nizar Rivaio, com o pseudônimo de Allan Kardec. Se buscarmos o livro terceiro, nós vamos encontrar das leis morais. São 12 capítulos, 306 perguntas, que deram origem posteriormente ao Evangelho segundo o Espiritismo, partindo dos ensinos de Jesus, trazendo o Evangelho de volta. O Evangelho segundo o Espiritismo, talvez o livro mais conhecido e mais lido pelos espíritas, traduzem esta expressão do caráter do Evangelho da doutrina espírita. Se nós tirarmos o Evangelho do Espiritismo, ele será sem dúvida nenhuma uma bela teoria, mas faltará-lhe o sabor, vai lhe faltar a essência, vai lhe faltar o perfume, pois que a doutrina espírita revive os ensinos do Mestre de Nazaré. Então, o livro terceiro, das leis morais, em 12 capítulos e 306 perguntas, vai dar origem a um desdobramento através do Evangelho segundo o Espiritismo. Notemos que
a capacidade de síntese do Livro dos Espíritos, ela propiciou ao codificador desdobrar os assuntos. Porque o Livro dos Espíritos está bastante condensado, ele é sintético. E isso propiciou que as perguntas e as respostas dessem origem a novas abordagens, que deram origem aos demais livros, portanto. Poderemos, por exemplo, buscar na questão 617 do Livro dos Espíritos, que todas as leis da natureza são leis divinas. Poderemos encontrar na questão 642 desse livro terceiro, que os Espíritos ensinam que não bastará não fazer o mal para agradar a Deus, mas que é necessário, é dever fazer o bem, pois que estamos todos comprometidos uns com os outros, somos partícipes da evolução comum, somos integrados nesse processo de evolução estabelecido pelas leis divinas. E nesse processo todo, os princípios fundamentais do Espiritismo devem ser do nosso conhecimento. Nós, os Espíritas, não temos que decorar, nós temos que entender isso, porque somente através do entendimento dos princípios fundamentais é que compreenderemos a estrutura global do Espiritismo e poderemos estudar com muito mais segurança para entendermos a nossa própria vida, para entendermos esse processo de relacionamento uns com os outros e ao mesmo tempo entendermos o processo coletivo de evolução, a finalidade da evolução, a proposta educativa embutida na pluralidade das existências, que tem como fundo a justiça, que explica os extremos, que explica as desigualdades, as oportunidades, mas ao mesmo tempo oferece um campo vasto para que todos nós criemos, construamos o nosso equilíbrio, a nossa serenidade. Nós vamos entender que os princípios fundamentais são os principais: a existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade dos mundos habitados, a pluralidade das existências, a comunicabilidade dos espíritos, que propiciam a evolução dos seres, embasados na lei de ação e reação, e sempre sobre o amparo e presença do Evangelho do Cristo. É muito importante que não percamos de vista isto. Esses princípios fundamentais desdobram-se nesse tesouro inesgotável de conhecimentos, de esclarecimentos, de bênçãos. Por ocasião do lançamento do Livro dos Espíritos em Paris, Allan Kardec foi alvo de críticas e elogios na imprensa da época. Recebeu cartas sarcásticas, recebeu cartas caluniosas, anônimas, recebeu cartas também de elogios, de cumprimentos, e ele mesmo publicou na Revista Espírita, que ele manteve durante muitos anos, enquanto ele encarnado, e essa revista continua sendo publicada. Ele reproduziu na revista um artigo assinado por um jornalista francês, num jornal da época, o Courrier de Paris, na edição de 11 de junho de 1857. E diz o jornalista: quem escreveu aquela introdução do Livro dos Espíritos deve ter a alma aberta a todos os sentimentos nobres. E dirigindo seus leitores da sua coluna, escreveu: a todos os deserdados da terra, a todos quantos marcham e que nas suas quedas regam com lágrimas o pó da estrada, diremos: lede o Livro dos Espíritos, ele vos tornará mais fortes. Também aos felizes, aos que pelo caminho só encontram as aclamações, os sorrisos fraternos da alegria, da fortuna, diremos: lede o Livro dos Espíritos e ele vos tornará melhores. O Senhor é homem de estudo e tem aquela boa fé que apenas necessita instruir-se, então leia o livro primeiro sobre a doutrina espírita. Está na classe das criaturas que apenas ocupam-se consigo mesmas e que, como se costuma dizer, fazem os seus negócios muito tranquilamente e nada enxergam além dos próprios interesses. Leia o Livro dos Espíritos das leis morais. A desgraça o persegue encarnecidamente e a dúvida o tortura, leitor, por vezes no seu abraço gelado. Estude o terceiro livro das esperanças e consolações, aliás, o quarto livro.
todos quantos aninham pensamentos nobres no coração e acreditam no bem, leiam o livro da primeira à última página. Aos que encontrassem matéria para zombaria, o nosso sincero lamento. Dentre as cartas que Allan Kardec recebeu em sua residência, uma delas diz o seguinte: impossível descrever o efeito em mim produzido pela leitura desta obra. Sinto-me como um homem que saiu da escuridão. Parece-me que uma porta, até hoje fechada, abriu-se subitamente. Minhas ideias ampliaram-se em poucas horas. Quanto à humanidade e todas essas miseráveis preocupações me parecem mesquinhas e pueris ao lado desse futuro de que não duvidava, mas que me era de tal modo obscurecido pelos preconceitos que eu apenas a imaginava. Graças ao ensino dos Espíritos, agora se me apresenta sob uma forma definida, perceptível, maior, mais bela, em harmonia com a majestade do Criador. Quem quer que leia e estude esse livro, meditando como eu, aí encontrará, e como eu adoro essa frase do missivista que escreveu para Allan Kardec, aí encontrará inesgotáveis tesouros de consolação. Percebe-se na obra O Livro dos Espíritos inesgotáveis possibilidades de abordagem, de discussão, de debate, de análise, de comparação, de estudos. E é muito incrível pensar que à medida que a evolução humana caminha e avança, mais o Livro dos Espíritos se torna luz, mais os seus ensinos ampliam a nossa visão de entendimento das questões que nos rodeiam a todos. Ao amadurecimento pela idade, ao acúmulo de experiências da ciência humana, a própria evolução da mentalidade humana fazem com que os ensinos da obra basilar do Espiritismo, da principal obra que deu origem a esse movimento regenerador, a esta volta do Cristo, fazem com que esses ensinos se ampliem infinitamente aos olhos daqueles que vamos amadurecendo, daqueles que vamos procurando entender, e ao mesmo tempo sem se fechar às conquistas que a humanidade vai fazendo gradativamente. Porque à medida que as conquistas surgem, nós vamos alcançando aquilo que o Livro dos Espíritos já deixou escrito, e está em síntese, está em poucas palavras. A questão a questão 466 do livro 2, por exemplo, os Espíritos dizem que nós teremos que evoluir na ciência do infinito. Será que somos capazes de compreender o que cabe nessa expressão ciência do infinito? Alguma coisa nós já estamos começando a entender. Mas imaginemos o que a humanidade vai conquistar daqui para frente. Apesar de todo esse aparente caos social que nós estamos vivendo no planeta, com as ondas de violência, com o desrespeito aos direitos humanos, com toda essa questão que está nos envolvendo a vida, podemos dizer, sem medo de errar, estamos no melhor momento da história da humanidade. Estamos vivendo o auge da evolução agora, porque até aqui nós viemos caminhando e chegamos a esse ponto que nos levará a outros pontos de progresso, porque agora nós estamos convidados a repensar as próprias atitudes, estamos convidados a repensar o comportamento mais do que antes, porque amadurecemos mais. E vejam a sabedoria de Deus. Países que antes se matavam entre si, ainda estão se matando, mas percebem agora que terão que se dar as mãos, porque se trata da sobrevivência do planeta, com a ameaça da falta d'água, com o aquecimento global, e os países têm que repensar as próprias atitudes coletivas, e têm que se olhar uns aos outros como parceiros de um planeta que precisa preservar as condições de vida e transmitir às novas gerações esse tesouro que é a vida, que está em nossas mãos. As discussões que aí estão visam amadurecer
E agora com o Espiritismo, com esta influência que está exercendo positivamente sobre a sociedade humana, trazendo esta realidade da informação espírita e fazendo-nos pensar, nós vemos cada vez mais a grandeza dessa doutrina que convida-nos ao melhoramento individual. E é muito importante que nós lembremos do livro 4, das Esperanças e Consolações, com 2 capítulos e 100 perguntas, que deram origem ao livro O Céu e o Inferno. E nós vamos estudar e compreender que céu e inferno são estados conscienciais. O inferno não existe, são apenas consequências dos nossos atos, dos nossos comportamentos, dos nossos pensamentos em desequilíbrio. Mas nós podemos construir o céu através do comportamento ético, através da retidão de consciência, através do esforço em sermos melhores. O objetivo do Espiritismo está lá em O Livro dos Médiuns, no item 292. O objetivo principal, prioritário do Espiritismo é o melhoramento moral da humanidade. Daí procuramos entender esses conceitos, esses fundamentos que estão em O Livro dos Espíritos. O Céu e o Inferno, aliás, reúne na sua segunda parte depoimentos de espíritos que traduzem a alegria, a satisfação, a luz, o bem-estar que encontraram devido ao comportamento correto e bondoso na Terra. Mas também apresenta os depoimentos de espíritos que se equivocaram e que se encontraram no mundo espiritual em situação de desequilíbrio, no escuro, desorientados, demonstrando as consequências do próprio comportamento. Para resgatar este momento histórico do lançamento do Livro dos Espíritos, nós vamos projetar para vocês um pequeno trecho de uma obra que traduz esse momento do lançamento do Livro dos Espíritos. É algo histórico que deve merecer a nossa atenção, porque vai nos levar aos primeiros momentos da pesquisa do codificador. Só um instante. Um pouquinho de paciência até configurarmos aqui. Eu acho que enroscou. Nem sempre a nossa tecnologia é perfeita, né? Às vezes... Acho que não vai dar mesmo. Enquanto ele ajusta, nós vamos continuar utilizando-nos de um texto apresentado por Deolindo Amorim, o grande escritor, o grande articulista, o grande pensador espírita de São Paulo ou do Rio de Janeiro, em que o nosso querido Deolindo, falando sobre o conteúdo do Livro dos Espíritos, em artigo publicado na Revista Internacional do Espiritismo de 1957, quando o Espiritismo completou 100 anos, escreveu o nosso Deolindo: o conteúdo doutrinário desse grande livro, no qual se condensam as bases da doutrina espírita, tem matéria capaz de atender à curiosidade dos mais variados tipos de vocação intelectual. É um dos aspectos mais característicos do Livro dos Espíritos, em sua expressão estrutural, é a distribuição didática das matérias. É apreciável o entrosamento didático da obra. Suas questões
e consequências começam do geral para o particular, do conhecimento para as aplicações, da especulação filosófica para as normas morais. E ainda, convém frisar que não é uma obra de classificação nem de conhecimentos descritivos, mas é uma obra de conhecimentos amplos, em diversos domínios da especulação e da crítica. Justamente por isso, pode deixar, é que o Livro dos Espíritos é muito sintético em suas respostas. É um livro de base e não pode, portanto, desenvolver minúcias. Apresenta os princípios, formula as teses, com todo o espírito de síntese, sem se perder nos detalhes e conceitos acessórios. É uma obra de interpretação, não é e nem pode ser um tratado de especificações. Não se pode compreender a doutrina sem conhecer o Livro dos Espíritos. E para compreender o Livro dos Espíritos é necessário compreender-lhe o sentido didático. O som? Oi? Não vai ter som? Ah, então não vai dar, então não adianta, vamos tirar porque não adianta, sem som ele perde o sentido, não há sentido. Nem sempre a tecnologia nos ajuda, mas vamos superar isso. Era apenas uma oportunidade de vermos o filme de Allan Kardec aos dias atuais. Era um resgate de um momento histórico na interpretação de Edne Giovenazzi. É um belo filme que foi feito e nós iríamos passar 12 minutos apenas para mostrar esse momento da codificação em que Allan Kardec foi levado a observar o fenômeno das mesas girantes. Era aquele instante em que ele, levado pela pressão dos seus amigos, teve a curiosidade de observar o fenômeno das mesas girantes e encontrou ali o tesouro da revelação espírita, que nos ofereceu no dia 18 de abril de 1857. E quando o nosso Deolindo diz no seu artigo, é uma obra de interpretação, não é e nem pode ser um tratado de especificações, esta questão da obra de interpretação, devemos levar em conta que o nosso estágio de esclarecimento, voltou o som, o nosso estágio, vamos acompanhar então. Dá para erguer um pouco? Compreendi uma administrador, o Sr. Fortier, que conheceu disse-me que já não somente as pessoas que depois se materializaram, mas também as mesas, conseguindo-se que elas caminhassem e girassem à vontade. O fato não me pareceu radicalmente impossível. O fluido magnético, aquela espécie de eletricidade, pode perfeitamente atuar sobre corpos inertes e fazer que eles se movam. Algum tempo depois, encontrei-me novamente com o Sr. Fortier, que me disse que era um fato muito mais extraordinário. A mesa não só se movia, como também falava. Interrogada, ela respondia através de sinais. Eu estava pois diante de um fato inexplicável, aparentemente contrário às leis da natureza e que a minha razão repelia. Sabia apenas que as experiências eram realizadas em presença de pessoas honradas e dignas de fé. No ano seguinte, o Sr. Carlotti, amigo de 25 anos, me falou dos mesmos fenômenos com entusiasmo.
questionar a intervenção dos espíritos. E me contou tantas coisas surpreendentes que, longe de me convencer, me aumentou as dúvidas. Tempos depois, fui convidado a assistir às experiências que se realizavam em casa da senhora Prednisone. Aceitei imediatamente. Foi aí que, pela primeira vez, presenciei o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam. Assisti então a alguns ensaios muito imperfeitos da escrita mediúnica. Sem dúvida, havia um fato que necessariamente decorria de uma causa. Foi nessas reuniões que comecei os meus estudos sérios de espiritismo. Menos ainda por meio de revelações do que de observações. Apliquei a essa nova ciência como fizera até então o método experimental. Nunca elaborei teorias preconcebidas. Observava cuidadosamente, comparava, deduzia consequências. Dos efeitos, procurava remontar as causas por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos. Um dos primeiros resultados que colhi das minhas observações foi que os espíritos, nada mais sendo que a alma dos homens, não possuíam nem a plena sabedoria, nem a ciência integral. O saber que dispunham se limitava ao grau que haviam alcançado de adiantamento. A opinião deles só tinha o valor de uma opinião pessoal. Esta constatação me preservou de acreditar na infalibilidade dos espíritos e me impediu de formular teorias prematuras, tendo por base o que fora dito por alguns deles. O simples fato que a comunicação com os espíritos distância e distância provaria a existência do mundo invisível ambiente. Já era um ponto essencial, um imenso campo aberto às nossas explorações. O segundo ponto, não menos importante, é que aquela comunicação permitia que se conhecesse o estado desse mundo, seus costumes. Se assim podemos nos exprimir. No ano seguinte, em 1856, passei a frequentar também as reuniões espíritas que se celebravam em casa do Sr. Bustano. Eram sérias essas reuniões, que se realizavam com ordem. As perguntas fúteis haviam perdido todo atrativo para a maioria das pessoas. Quanto a mim, ia obtendo a resolução dos problemas que me interessavam, do ponto de vista da filosofia, da psicologia e da natureza do mundo invisível. Levava para cada sessão uma série de questões preparadas e metodicamente dispostas. Pouco a pouco, as sessões iam assumindo caráter muito diverso. Entre os assistentes contavam os físicos, matemáticos,
estudiosos e cientistas das mais diferentes áreas do conhecimento humano, todos formulando perguntas, aprofundando temas e questões. Mais tarde, quando vi que aquilo constituía um todo e ganhava as proporções de uma doutrina, tive a ideia de publicar os ensinos recebidos. O meu trabalho, em grande parte, já estava concluído e tinha as proporções de um livro. Mas íamos em questão de submeter ao exame de outros espíritos, com o auxílio de diferentes médiuns. Mais de 10 médiuns participaram do trabalho. Da comparação e da fusão de todas as respostas coordenadas, classificadas e muitas vezes retocadas no silêncio da meditação, foi que eu organizei a primeira edição de O Livro dos Espíritos. A impecável interpretação de Eden Giovenazzi nos resgata este momento histórico do lançamento de O Livro dos Espíritos. É interessante porque, se buscarmos, por exemplo, nesta questão da imortalidade, nesta questão da sobrevivência da alma, se buscarmos no livro 4, das Esperanças e Consolações, a questão 934, que trata da perda de entes queridos, este fato comum a todos nós, que tem trazido tanta dor aos corações humanos, nós vamos encontrar lá que os Espíritos, referindo-se à possibilidade do intercâmbio através da mediunidade, em que aqueles que se foram trazem o seu testemunho de sobrevivência e vêm consolar aqueles que aqui ficaram saudosos, eles se referem à consolação que isto significa para nós que aqui ficamos. No entanto, na continuidade da resposta dessa questão 934, que queremos sugerir a vocês, a nós, a lermos com atenção, há uma citação que, depois de falar da consolação que a imortalidade através da mediunidade se apresenta, enquanto, acrescentam eles, enquanto esperais o momento de terdes meios mais diretos de comunicação com os Espíritos. A época em que a resposta foi ditada, não se tinha qualquer perspectiva sobre a possibilidade do uso da tecnologia para que os Espíritos também se manifestassem através de computadores, através da gravação de vozes. Enquanto esperais o momento de terdes meios mais diretos, que nós só viemos a entender agora, quando vemos que a tecnologia se faz presente para que também os Espíritos se utilizem e atestem a sua presença. Tive a oportunidade, durante um congresso espírita na Bahia, de presenciar a gravação de voz direta. E é um fenômeno interessantíssimo. E apesar de ter nascido em família espírita, de estar envolvido com o espiritismo desde a gestação ou até antes de minha mãe, nós nos emocionamos profundamente de presenciar aquele instante, em sala adredemente preparada, com isolamento de ondas e de som, o pesquisador cercado de parafernália correspondente, em fita cassete virgem, que agora já está até descartado, porque vieram os disquetes, depois os CDs, mas enfim, à época, a fita virgem colocada no gravador, REC, anda a fita, stop, volta a fita, play, silêncio, stop, volta a fita, REC,
Stop, volta a fita, play. Silêncio, stop, volta a fita, rec. Stop, volta a fita, play. E a voz gravada do Espírito dirigindo-se ao público diminuto presente naquela sala de pesquisa, realçando o seu contentamento pela oportunidade da presença. Apesar do conhecimento espírita, da vivência espírita, o fato nos emociona profundamente de verificar a possibilidade existente e a realidade do fenômeno, em que se percebia a voz de uma pessoa idosa. Percebia-se claramente a respiração ofegante, a emoção transmitida através da voz gravada. E um amigo presente entre o diminuto grupo participante da experiência soltou um grito de emoção ao reconhecer a voz do amigo, ao reconhecer a expressão verbal tão característica de um companheiro espírita ali mesmo da Federação Espírita da Bahia. Por esses fatos todos, falando da imortalidade da alma, gostaria de recomendar a vocês que vejam o filme Minha Vida na Outra Vida. Nós trouxemos aqui para passar o trechinho, mas não vai dar tempo. Este filme verídico tem na livraria, né? Esse filme é verídico, foi produzido pelos americanos no ano 2000, não é um filme espírita. A nossa querida Terezinha está dizendo que tem na livraria e também está disponível nas locadoras do país, nós já vimos que tem. Quem viu, que maravilha, emocione-se. Quem não viu, não deixe de ver para emocionar-se, para chorar gostosamente com a emoção que a fita transmite. Trata-se de um caso verídico, de uma mãe que faleceu muito nova, deixou 5 filhos pequenos, tinha um marido muito grosseiro, ela sofreu muito com ele e ela desencarnou deixando 5 filhos pequenos. O mais velho tinha 13 anos. Ela reencarnou pouco tempo depois e aos 40 anos aproximadamente começou a ter visões que ela não entendia, mas depois, com a sequência das visões, ela chegou à conclusão que se tratava de uma recordação de uma existência dela mesma, e através das informações que essas visões lhe deram, ela conseguiu entender que os filhos pequenos poderiam estar vivos ainda, idosos, e foi a pesquisa dos documentos de certidões na cidade de origem que ela ouvia nas visões. E ela chegou a reencontrar os filhos, um deles havia falecido. Reencontrou os 4 irmãos, o mais velho, bastante idoso. E é emocionante o encontro desses irmãos. A reencarnação, a pluralidade das existências, a imortalidade, a não perda dos afetos. Nossos laços de afeto jamais se perderão. O amor entre as criaturas permanece para sempre. Daí a necessidade de construirmos desde já esses valores familiares, da decência, da honestidade, das virtudes, no reduto da família. Se você quer se emocionar, veja o filme. Eu já vi 8 vezes e chorei todas elas. É impossível não chorar, não se emocionar. A gente tem usado o trecho em algumas palestras e já chegamos a passar o filme inteiro em alguns lugares, porque deve ser mostrado. E nós temos uma amiga no Rio de Janeiro, Ieda Hungria, de Niterói, que esteve nos Estados Unidos à época da repercussão do filme, e a Ieda tem a gravação original do encontro autêntico dos irmãos, não na interpretação dos autores. Ieda, me arruma esse DVD, me grava uma cópia que eu preciso passar isso nas palestras. A gravação original do encontro autêntico entre os irmãos. Por isso, não há nenhuma razão em nossa vida para nos entregarmos ao desânimo, para nos abatermos, para nos entregarmos, para nos revoltarmos, para guardarmos mágoa. Libertemo-nos das mágoas, das revoltas e ergamos a nossa voz em gratidão a Deus pela vida, este tesouro inestimável, incomparável, valiosíssimo, que nos faz crescer e construir a felicidade. Se você está triste, levante a cabeça e leia o Livro dos Espíritos. Fala para mim também. Se você está magoado, leia o Livro dos Espíritos. Se você está sem entender o que lhe acontece, busque as respostas em O Livro dos Espíritos. Esta obra notável que ainda a humanidade vai descobrir, que ainda a ciência vai debruçar os seus olhos e as suas pesquisas para entender a riqueza que está contida nesta obra magnífica.
que clareia os nossos caminhos, que orienta os nossos passos, que nos ajuda a vencer as dificuldades, que nos estimula, que nos enche de entusiasmo, que nos faz sentir o valor dessa doutrina que está à nossa disposição. A comemoração dos 150 anos do Livro dos Espíritos, que ensejou tantas comemorações em toda parte, que reuniu em São Paulo ontem aproximadamente 15 mil pessoas, que leva o Dr. Bezerra de Menezes em Brasília no último fim de semana a dizer através de Divaldo que nós devemos continuamente falar de Kardec, porque Kardec, através de suas obras, significam alavancas para que nos reergamos de ânimos abatidos, de revoltas guardadas, de mágoas inúteis, para que vejamos a vida como um cântico de louvor ao Criador. Este ser onipresente, onisciente, onipresente, este ser perfeito, a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, que nos criou para a felicidade, mas estabeleceu leis, para que sejamos nós os construtores da própria felicidade. Talvez por isso escreveu a nossa querida Maria Dolores, através do grande Chico: escuta, alma querida, as tragédias do mundo, longe ou perto, são lâminas ao ar, como açoites do vento, lutas entre as nações e outras do sofrimento dentro do próprio lar, quais golpes a explodir, rugem conflitos, clamam desacertos, mas enquanto a violência se encastela, a palavra da fé nos joga clara e bela: trabalhar e esquecer, prosseguir. Perdes, almas queridas, pela estrada que se marginalizam sob a escolta da tristeza, da mágoa e da revolta, descrentes do porvir. Quanto a ti, age, lida, continua. O tempo há de buscá-las no futuro, e a lei já te alinhou sob o esquema a seguir. Trabalhar e esquecer, prosseguir. Não contes desenganos e pesares, consome qualquer dor na chama ardente da confiança em Deus, que te mantém buscando a frente para que possas compreender e elevar mãos na gleba do amor. Aprende a construir e escutarás então de ânimo atento a mensagem de luz no próprio firmamento. Trabalhar e esquecer, prosseguir. Maria Dolores, se algo lhes posso dizer, nesse momento tão empolgante para nós, nesse momento histórico para a humanidade e pessoalmente para nós, somos a versão 0 km de nós mesmos. Estamos no melhor ponto da nossa vida porque somos capazes de raciocinar, de pensar, de pesar as nossas experiências e bagagens anteriores para nos fazermos a partir de agora melhores. Seres que procuram melhorar-se a si mesmos, seres que confiam. Por isso lhes digo, meus queridos irmãos, desta honrada e querida casa, prossigamos. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.